Amada igreja do Senhor, irmãos, aqueles que fazem parte desse projeto maravilhoso de Jesus, você que faz parte desse projeto maravilhoso de Jesus, vocês presencial, vocês internautas, digam amém. Amém. Para vocês, igreja de Jesus, para vocês internautas, nós estamos felizes por estarmos aqui, e quero deixar também o meu abraço, aleluia, que não puderam estar, o nosso abraço do pastor, da igreja. Bom, iniciando este recado, no tema chamados para a boa obra, é servir a Deus. É o quê? É o quê? Só tem uma ovelha, como? Servir ao Senhor. E eu estava pensando, continuamos com os mesmos erros. Nós cristãos ouvimos os ensinamentos do Pai e ao mesmo tempo estão presentes nos cultos, mas a palavra não cai em boa terra. Mateus 13, versículo de 1 a 8. Mateus 13, versículo de 1 a 8. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, amém? A 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, se há um ensinamento de exortação para possível acerto, alguns não ouvem. Outros preocupados com seus problemas e não conseguem ouvir. Como também ansiosos com alguns dardos na mente. Mas o Senhor nos alerta. Todos nós estamos enfrentando batalhas. Amém? Exemplos. Não é nada fácil você estar aqui. O microfone começa a dar sintonia, a caixa de retorno pifa, queremos começar o culto on time, e aí começam os intentos do inimigo para atrapalhar o culto ao Senhor. O fulano já chegou? Não. E na igreja existem pessoas diferentes, na cultura, na educação, na espiritualidade, e para chegarmos num consenso de unidade, sofremos o quê? Ataques. Às vezes, ingratidão. Má interpretação. E se esquecem que o Deus Todo-Poderoso tudo vê. Amém? Onde a pastora está querendo chegar? As nossas atitudes são muito importantes para o Senhor. Não podemos ter pensamentos de negativismos, pensamentos de derrota ou de maldade, se esquecendo que quando mentimos, mentimos para nós mesmos. Se não tenho coragem para iniciar uma mudança,
para servir a Deus com coração puro. Amados, pois está às portas, se iniciando um novo ano, mudanças precisam ser feitas. As velhas palavras, atitudes, já desisti, já finalizei. E pergunto, vai colher que frutos? Frutos maus. E um detalhe, não se pode reciclar o tempo perdido. Repitam, por favor. Não se pode reciclar o tempo perdido. Não há nada melhor na vida que estarmos servindo a um Deus vivo. Não há nada melhor na vida alguém servir um Deus vivo, ao único e soberano Deus que cuida de nós dia e noite. Quando também esta pessoa, ela é usada por Deus, e quando a vida é útil nas mãos do Criador, tem coisa melhor do que isto? É muito triste alguém passar uma vida inteira e não deixar nada, nenhum legado, nenhuma marca neste tempo em que viveu. Pergunta: o que eu faço diante desta reflexão? Qual é o legado que você está deixando na sua história de vida? Às vezes, a gente pensa que o mais importante é deixarmos dinheiro, bens, algumas outras coisas para os nossos familiares. Mas eu quero dizer a você, nesta manhã de 24 de dezembro de 2023, o seguinte: que a coisa mais importante que você pode deixar é um legado de serviço ao Senhor. Amém? Combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. É um exemplo do apóstolo Paulo, que deixou um legado extraordinário em meio às injúrias, em meio às tribulações, em meio às alegrias, em meio às tristezas, um legado de amor que fez diferença em toda a sua geração e até hoje, para a glória de Deus. Amém? E a coisa mais linda da vida de uma pessoa é quando ela pode imprimir marcas de Deus para o seu filho, para o seu neto, para a sua neta, para os familiares, para os vizinhos. Servindo a Deus, servindo aos outros, servindo aos nossos familiares e semelhantes. E me veio ao coração uma palavra de Jesus, Mateus 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, se de um e amar ao outro, aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Vamos lá. Nesta vida nós servimos sempre a alguém. A questão é saber a quem. Mas a quem? Naquela ocasião, Jesus disse: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Uma análise exegética
de Lucas 16, versículo de 10 a 13. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir dois senhores, porque um há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Mamon é uma entidade que domina a mente do ser humano, em relação ao dinheiro e às coisas materiais. Que você jamais sirva Mamon. O dinheiro tem que servir você, e não você servir ao dinheiro. Que a nossa vida possamos servir a Deus, e que não haja outro Senhor no teu coração, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Pai Celestial, amoroso, que nos escolheu para servirmos, seus filhos, somos herança dele, ele merece o melhor de nós. Vejamos, Deus conversando com Moisés, um homem que foi um dos maiores servos de Deus. Êxodo 4, do versículo 1 a 9. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor. Isso é o Senhor respondendo a Moisés, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomarás, tomar-se-ão em sangue sobre a terra. Amém? E no momento que Deus está chamando Moisés, este diálogo é tremendo. Conversando: jogue a vara no chão, coloque a mão no peito e digo: há grandes empresas e corporações no mundo e na área de recursos humanos que figuram Moisés como exemplo de liderança. Por quê, pastor? Digo, é o que marca a vida de um grande líder. É a capacidade que ele tem de servir. Preste atenção, olha a frase. Aos olhos de Deus, um grande líder não é aquele com grande capacidade administrativa. O grande líder
é medido pela extensão da sua competência em servir. Glórias a Deus! E assim é com cada um de nós. Moisés teve uma tremenda capacidade para servir o seu povo, servir a sua geração. Quando Deus o chama e diz assim: Moisés, a missão que eu tenho para você é uma missão árdua, é uma missão difícil, Moisés. Você vai tirar o povo de Israel do Egito, mas eu vou estar com você. E como vimos no capítulo de Êxodo 4, Moisés lhe faz várias perguntas. Senhor, como eu vou dizer a este povo que eu tenho a tua autoridade? Como eles vão acreditar que eu estou falando uma palavra que vem da tua parte, Senhor? Aí, ele deu 2 sinais de experiência na vida deste homem de Deus. Deus pergunta assim: o que é que você tem nas mãos? Moisés responde: eu tenho uma vara, que na verdade era um cajado. O cajado, naquela época, simbolizava competência, símbolo de autoridade. Joga o cajado no chão, e a Bíblia diz que o cajado se transforma numa serpente. Moisés se afasta e diz para Moisés pegar pela cauda da serpente, desaparece a ser novamente um cajado. Oh, glórias! Esse é o nosso Deus. Agora, coloca a mão no peito. Ele colocou, a mão ficou leprosa. Coloca novamente e a mão volta ao normal. Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. Não é diferente hoje nas nossas vidas, meu amor. O nosso Deus, Ele é imutável. Ele é o Deus de ontem, hoje e do amanhã. Igreja, o que é que Deus estava querendo dizer a Moisés? O que é que Deus está querendo falar a vocês, internautas, a você, igreja? Moisés, você tem um ministério, todos nós temos, e eu estou te dando uma tarefa, uma missão. Você, Moisés, vai me servir. Saiba, Moisés, as mãos são suas, mas o poder é meu. Glória a Deus! Honras e glória para Jesus. O poder é do Senhor. Amados, digam para o nosso Deus soberano, digam, vocês internautas, digam: as mãos são minhas, mas o poder é do meu Senhor Jesus. Ou seja, as mãos são suas, mas quem cura, Deus diz, sou eu. As mãos são suas, mas quem cura sou eu. As palavras são suas, mas o poder é meu. Aleluia! Quem transforma, cura, liberta e salva sou eu, disse Jesus. Glórias a Deus. O que Deus quer dizer para nós neste final do ano, nesta manhã: não temas, me obedeçam, assumam o seu ministério, não somente para os pastores, que a responsabilidade é maior, mas também para as ovelhinhas. Me servem, façam o que vocês têm que fazer, porque eu, o Senhor das vossas vidas, te darei todo o poder, recebam, e toda a autoridade, e usarei as tuas mãos para que você possa transformar a história desta nação. Você que está aqui nesta manhã, na internet, Deus quer te usar, não se esqueça nunca disso. O poder é de Deus, a capacidade transformadora é de Deus, amém? O que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem nas suas mãos? Chegamos no âmago da mensagem. Há 4 coisas que temos que ter em nossas mãos. Em princípio, 4 coisas, tem muitas outras.
para oferecer a Deus. Primeiro, repitam, quebrantamento. Quebrantamento. É o coração do humilde, o quebrantamento. O reconhecimento que somos fracos, dependentes do Pai. Moisés falou ao Senhor: Pai, são 1 milhão de pessoas, crianças, velhos, mulheres, homens neste poderio do Egito. Como vou fazer, Senhor? Eu preciso de Ti. Isto é humildade. Porque humildade é um quebrantamento. Só pode ser vitorioso quem é humilde. Amém? O contrito de coração, o Senhor não despreza, mas o altivo, Ele rejeita. Provérbios 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Provérbios 30, 13. Há daqueles qual altivo são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Eu só posso ser instrumento nas mãos de Deus se eu tenho quebrantamento, se eu reconheço a minha fragilidade. Digam: eu preciso do meu Senhor. Não quero ouvir baixo não. Você está acreditando no que você está falando? Eu preciso do meu Senhor. O que mais? Eu preciso que me ajude. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua força. Eu preciso da tua misericórdia. Está falando é com o Senhor. O altivo, amados, ele não age assim. Continuam falando: Senhor, eu te ofereço para te servir um coração quebrantado, para que eu possa ser instrumento em suas mãos. Nós somos pó da terra, nada somos sem Jesus. Sabe o mínimo que precisa para nos derrubarmos? Um pequeno mosquito, para nos derrubarmos, que pode nos trazer dengue, chikungunya e por aí vai. Nós dependemos de nosso Senhor Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor ao nosso Deus. Uma ilustração, meus amados. Isso é uma ilustração. Tem muitos irmãos em síndrome deste camundongo da ilustração. Vamos lá. O rio estava cheio e tinha uma ponte de madeira, somente ela para atravessar, e aquele rio estava muito cheio. Quando um camundongo também queria atravessar e pediu carona para o elefante, que o elefante disse: sim, te dou uma carona, sobe. Imagine, meus irmãos, o elefante passando um rio que está transbordando numa ponte de madeira. Imagina, estremecendo, e conseguiram passar com dificuldades. E o camundongo disse para o elefante: rapaz, conseguimos balançar a ponte. Gente, o camundongo ia balançar alguma ponte? Conseguimos, foi o elefante. Nós balançamos esta ponte. Tem gente que serve da igreja e diz assim: eu estou fazendo, eu já ouvi. Amados, eu até repreendi na hora para o amado, lá mesmo onde eu estava na padaria. Sabe, pastor, dá uma visita lá na igreja, estou fazendo uma grande obra. Na mesma hora eu disse: não, Deus está fazendo uma grande obra. Nós não fazemos nada, é Deus. Deus quer coração quebrantado. É o primeiro. Segunda coisa, uma vida de devoção. Exemplo, Moisés estava sempre diante da sarça. Foi o que nós ouvimos sexta-feira na live.
Êxodo 3, versículo 1 a 6. Eu peguei o gancho de Êxodo 3. Moisés estava ali na sarça, estava ali diante de Deus, sempre em oração. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Vejam, irmãos, sem vida de oração, você pode vir à igreja, você pode cumprir todos os seus deveres, dizimar, participar dos louvores, mas tem um porém: se você não tiver uma vida devocional, está faltando oração, devoção ao Senhor. Está incompleta a sua vida com Deus. Mateus 6, versículo de número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Glórias a Deus, amém. Quanto tempo você gasta orando na presença do Senhor? Não é só orando, pedindo, mas agradecendo, amados. Tirar um dia só para agradecer, porque está na memória de Deus todas as nossas necessidades, e esperar em silêncio o Senhor falar. Você faz colocações, mas espera sem murmuração e aquieta-te. Às vezes a tua oração é um monólogo, você só fala e quando termina abre a palavra para meditar. É através da sua palavra que Deus vai ministrar no teu coração. Aqui está a resposta que a gente precisa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando as torres gêmeas foram derrubadas em Nova York, a filha de Billy Graham estava sendo entrevistada no Billy Show, e perguntaram a ela: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro de 2001? Anne Green deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse: nós abandonamos a palavra. Anne Green, Billy Graham. Eu creio que Deus ficou extremamente triste, ela falou, com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, o povo tem dito para Deus para não interferir em nossas escolhas, porque não oram, deixaram Deus sair do governo, sair das nossas vidas, tirar a Bíblia das escolas. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção? Como podemos esperar que Deus nos dê? Pois fomos distanciando de Deus, paramos de orar, demos mais valor ao dinheiro do que ao Senhor. A nossa nação trocou valores e prioridades.
E nós estamos vendo uma destruição de uma nação que abandonou os preceitos de Deus. Foi o que Anne respondeu. Irmãos, internautas, tudo que nós precisamos está aqui na Bíblia. Toda a resposta para a tua vida, toda a revelação da vontade de Deus está aqui na Bíblia. Você que fica procurando profetadas no meio das igrejas, nenhuma profecia é maior que a profecia da verdade. Ezequiel 3, é Deus que vai responder, de versículo 1 a 5. Ainda me diz: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me diz: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enches as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho, falar nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus disse ao profeta: come o rolo. Este livro tem que ser substância na sua vida, amém? Tem que ser substância na sua vida, para que você possa profetizar. Você precisa estar conectado a esta palavra que dá vida e herança. Pergunto: o que é que você tem em tuas mãos? Digam todos: Senhor, eu te ofereço o meu quebrantamento e a minha devoção. Oh, aleluia. Terceira coisa, falei que são 4. As minhas competências. É o terceiro. Deus te habilitou de talentos, amém? Deus te habilitou de talentos e dons espirituais. São duas coisas diferentes. Talento é uma habilidade natural. Dons espirituais só tem que se converteu. O Espírito Santo compete a cada filho de Deus e ministra esses dons. Glória a Deus. Pelo menos um, mas tem alguns que Deus presenteou com mais de um dom. Os vários dons são dádivas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os dons e capacidade que Deus deu ao nosso pastor é do nosso pastor. Os dons e capacidade que Deus deu a mim só pertence a mim. Os dons e capacidade que Deus deu aos irmãos só pertence a cada um dos irmãos. Por isso, nós somos só corpo de Cristo. Glória a Deus. Romanos 12, versículo 4 e versículo 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm o quê? A mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Por isso que no reino de Deus, digam, não pode haver competição. Não pode haver competição. Nós somos complementares, não somos competidores. Somos cooperadores do reino. Eu não vou competir com você e você não vai competir comigo. Os nossos irmãos ao redor do mundo, Austrália, Estados Unidos, França, Estados Unidos, cada um estado do Brasil, amados, e do mundo, estão trabalhando o mesmo Senhor
de um reino inabalável. Aqueles que o confessaram como único e suficiente Salvador. Somos do mesmo time, amém? Filhos do Altíssimo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus nos coloca em lugares distintos, para que possamos usar nossas competências, para proclamarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, servindo com lisura, capacidade e amor. É triste quando algum enterra os seus talentos, os dons para servir a Deus. Quarta coisa, determinação. Temos que ter determinação. Moisés precisava de determinação com aquele povo. No meio de 1 milhão de pessoas, tinha irmãos mala. Infelizmente tem. Moisés, o que temos para comer, Moisés? Todo dia maná? O que você nos trouxe para cá era melhor que nós estivéssemos lá no Egito como escravo, apanhando. Ô povo ingrato! E hoje alguns irmãos são iguaizinhos. Ô Senhor! Mas Moisés teve determinação. Continuou a travessia. E pela ingratidão e murmuração, 40 anos ao invés de 40 dias. E muitas vezes erramos, entramos em parafusos por causa da desobediência. E somos murmuradores. E este povo até se desviaram. Fizeram um bezerro de ouro. Ó povo teimoso! Vejam, mais um exemplo de determinação. Eu me lembrei que eu já sabia, eu já tinha conversado, já tem uns 2 anos mais ou menos. E foi com um pastor, isto foi real. Isso não é ilustração. Ele precisou viajar, ele diz que ele saía, ele até hoje é até falecido, era o pai de uma padaria lá perto, saía às 5 horas da manhã, diz ele que chegou às 3 horas da manhã no aeroporto, porque ele ia sair às 5, e com os relatórios na mão, na madrugada, arrumando, colocando as coisas na mala, dormiu naquela madrugada e muito mal, e ele precisava estar às 3 horas da manhã no aeroporto. E neste voo que ele estava lá, ele saiu, vou dormir. Tem 3 horas para dormir. Sentou uma senhora do lado dele, com muita determinação. Falei, que vou trazer, que eu me lembrei. Não sei se foi no Padre, se foi lá no Paraíso, se foi no Paraíso. E este pastor, numa ocasião, falando numa palestra, disse que nunca ele esqueceu essa senhora. Por quê? Quando começaram a levantar o voo, esta senhora estava sentada do lado dele e começou a conversar com ele. E o pastor educadamente lhe disse, senhora, me desculpe, eu não quero conversar, eu preciso dormir, não dormi nada esta noite. Por favor, eu preciso dormir. Ele disse que fechou o olho, orou, dizendo que queria descansar um pouquinho, mas ele sentiu que ela queria conversar, falar. Ele nem se mexia para pensar que ele já estava dormindo. Diz ele que com os olhos fechados, ali quietinho para pegar no sono, ela bateu 3 vezes no braço dele. Ele respondeu, pois não, vamos conversar, disse ela. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, não. Eu falei no início, não, eu não quero, eu preciso dormir. Nada adiantou. Ele fechou o olho de novo, 1 minuto,
no braço dele. Ele olha para ela, aí não falou mais nada. Ela retira da bolsa um álbum da família e disse assim: eu vou contar toda a história da minha família. Essa aqui é a minha filha que casou com fulano, meu sobrinho que eu não sei nem o que disse que nem escutou mais nada, só ficava olhando. Deu vontade dele gritar: eu não quero ver nada, senhora, eu não quero. Foram as 3 horas de voo, ela virando aquele álbum, e ele sonolento. Aí quando o voo terminou, ele disse: parabéns, senhora, a senhora é uma mulher de determinação, pois a senhora quis perturbar o meu juízo, e a senhora conseguiu, parabéns. Conclusão: servir a um Deus vivo, soberano, poderoso, é melhor que nós temos no nosso viver. Somos escolhidos por Ele, privilegiados, e o Senhor nesta manhã traz este recado, de Colossenses 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo que todos, o Senhor que estais servindo. Chegamos ao final do ano de 2003, e um detalhe: não se pode reciclar o tempo perdido. Então, aplicamos o seguinte, para terminar. Primeiro, seja humilde. Ser humilde não significa fraqueza, mas a qualidade de quem age com simplicidade, sem arrogância, sem soberba. Sem soberba, é um dos atributos mais abundantes da vida de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É servir. Segundo, devoção. Uma vida de oração, nos tornamos capazes de abandonar aqueles que nos amaldiçoam, conseguindo orar sem cessar. É uma grande jornada de transformação. É servir. Terceiro, competência e dons espirituais. Ao receber tais dons, eles o fortalecerão e abençoarão individualmente e ajudarão a servir aos outros. Amém? Quarto, determinação. É uma qualidade que vem apenas dos nossos próprios esforços, mas é fortalecida pela confiança em Deus. Finalizando, muitos acreditam que agir como servo de Deus tem a ver com seguir regras, ir à igreja, adotar determinados jargões, mas servir a Deus na prática é isto que ouvimos: é amar também e cuidar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isto é servir a Deus, que tudo pode. E que Deus nos abençoe grandemente, nos trazendo sabedoria para todos os nossos intentos. Que assim seja, e assim diz o Senhor.